Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro. Meu nome é Delton Batista, eu presido o LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, e a iniciativa Lead Talks tem como objetivo levar ao grande público um pouco mais a respeito de empresas, marcas e lideranças que fazem o Brasil que dá certo, que faz a diferença. Nosso episódio de hoje é especial porque ele celebra o fechamento da temporada 2023 do Lead Talks e temos o prazer de receber o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, presidente Mário César de Aguiar, para falarmos um pouco sobre esse que é o segmento que gera valor e é o motor de desenvolvimento do Brasil e da economia, em especial no novo momento da chamada neoindustrialização. Presidente Mário, muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio especial. A indústria é absolutamente estratégica para o desenvolvimento de qualquer nação. E eu queria começar lhe ouvindo, presidente, um pouco sobre, até para o nosso público, o alcance do nosso programa tem um universo aí de 1 milhão de pontos de audiência entre televisão aberta e digital, e é transmitido tanto no Sistema Catarinense de Comunicação, no portal SC10, quanto em televisão aberta, no SBT. Lhe ouvir um pouco sobre o que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, como ela está inserida no chamado Sistema S, descrever um pouquinho de qual é o tamanho, qual é a dimensão do impacto da Fiesc na vida das pessoas. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Delton. Importante aí trazer para o teu público, né, as informações referentes à nossa atividade da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Queria te cumprimentar pelo belo trabalho que faz frente à LIDE também com esse teu programa. Bom, a Federação das Indústrias, ela abarca outras entidades, né? A Federação das Indústrias é a entidade que representa os sindicatos das indústrias de Santa Catarina. Nós temos, Santa Catarina tem um espírito associativista. Por conta disso, nós somos a federação que tem o maior número de sindicatos filiados, que não é um grande número, são 141 sindicatos, mas em termos de Brasil, nós somos a federação que tem o maior número de sindicatos da indústria filiados. Bom, dentro do nosso guarda-chuva, nós contemplamos também o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, e o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, além do nosso Instituto IEL, que é o que conecta a indústria com a inovação. Então, é uma entidade que tem uma importância grande, porque representa, como você bem colocou, um setor importante, que, aliás, é o setor que mais emprega no estado catarinense e é grande responsável pela pauta de exportação de Santa Catarina. Santa Catarina, talvez pela sua topografia, pela sua colonização, ela não é igual aos outros estados que têm no agronegócio, na agricultura principalmente, um fator determinante para a sua economia. A opção de Santa Catarina, talvez pela topografia e também muito pela colonização, ela se deu para o lado industrial. Então, esse é o grande vetor de desenvolvimento de Santa Catarina. A indústria, ela é o coração de Santa Catarina. É o maior contribuinte do estado, é o que mais emprega e tem uma importância muito forte em termos de indústria brasileira, porque a nossa indústria é uma indústria de transformação. Quando nós olhamos para a indústria catarinense, dos 27% da sua participação na produção de riqueza, 20% são da indústria de transformação, que é a indústria que agrega valor. Quando nós olhamos, por exemplo, para Minas Gerais, 36% da indústria mineira é de extrativista. Retira minério de ferro e normalmente exporta. Não agrega valor, não gera emprego, né? É diferente da indústria catarinense. Então, por conta disso, nós somos um setor importante para a economia catarinense e temos, através das nossas casas, um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. Através do SESI, nós somos o maior entidade de ensino privado de Santa Catarina e o SENAI tem um papel fundamental na capacitação da mão de obra. Essa indústria, que é uma indústria de transformação, é uma indústria importante a nível Brasil e internacional e ela depende muito de mão de obra capacitada. E esse é o papel importante que o SENAI faz para as nossas indústrias. Então, dando uma ideia geral, né, do que é a federação, podemos depois comentar outros números que eu acho que é importante que o teu público possa conhecer. Claro, eu gostaria de explorar um pouco, presidente, o aspecto, a indústria, especialmente, como você bem colocou, de transformação, que gera valor, ela tem essa capacidade de irradiar a economia, né? Então,
em especial diretamente por toda a cadeia de fornecedores, de parceiros de prestação de serviços, naturalmente sem falar nos próprios clientes, né, que são movimentados em função do poder da indústria. A indústria catarinense, em especial, tem essa diversificação, essa capacidade incrível de onde a gente coloca os olhos no estado de Santa Catarina. Você tem uma presença de ponta, pioneira e muitas vezes protagonista nacional e até internacionalmente em diferentes setores. Então, você tem a indústria têxtil, metalmecânica, cerâmica, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diversidade, como a gente conseguiu ter esse estado que, se fosse um país, teria um PIB maior que Uruguai e Paraguai juntos, tem um PIB, uma população semelhante a Portugal. Num país continental como o Brasil, a gente às vezes esquece de ver o tamanho dessa Santa Catarina, com um pouco mais de 1% do território, e tudo isso se deve fundamentalmente a esse perfil industrial, né? Esse perfil de pensar produtos, de ter design de produtos e de conseguir preencher lacunas, né? Sempre pensando Brasil e internacional. Queria lhe ouvir um pouco mais sobre essa diversidade. Como que a Fiesc tem atuado para enaltecer e impulsionar essas vocações regionais, esses clusters, né? Esses segmentos diversos que a nossa indústria consegue estar presente? Acho que você tocou num ponto importante. Nós somos o estado que tem a indústria mais diversificada do Brasil. Isso é uma característica de Santa Catarina. E uma outra característica não há concentração, há uma distribuição ao longo de todo o território catarinense. Certamente que aqui a região mais do litoral é mais industrializada, mas engana-se quem pensa que no oeste só se produz carne suína e de aves. Nós temos uma indústria muito diversificada e muito pujante no oeste catarinense. Isso dá uma característica totalmente diferente para Santa Catarina. Uma outra condição, que é também importante, a grande maioria das indústrias que estão em Santa Catarina são indústrias que nasceram no estado. Isso demonstra que nós temos um industrial, um espírito empreendedor. Quando você olha para o vizinho estado do Paraná, as grandes indústrias que lá estão instaladas são indústrias que vieram de outros países. Posso citar aqui a Renault, a Audi, a Volkswagen, a Caterpillar, a DAF, enfim, uma quantidade de empresas que vieram para o estado do Paraná e industrializaram principalmente a região metropolitana de Curitiba. O grande centro produtor industrial do Paraná está naquela região. Diferente de Santa Catarina, as grandes empresas que aqui estão são empresas nascidas no estado, que hoje até podem ser multinacionais ou foram vendidas, né? Mas são empresas que nasceram aqui pequenas, elas foram crescendo, foram ganhando importância regional, estadual, depois nacional, e muitas são referências internacionais, né? O caso de WEG, Tupi e outras, como Sadia, são marcas importantes de Santa Catarina. Então, essa é uma outra diferença que faz com que o nosso estado seja um estado que se destaca pela sua diversidade industrial. Isso se reflete muito, o Delton, assim, na condição do empresário catarinense valorizar muito a sua empresa. As multinacionais, elas recebem, elas adquirem lucro, resultado positivo, e transferem isso para seus acionistas. A empresa catarinense, o acionista é a própria família. Reinveste no negócio. Ela reinveste no seu negócio, né? Então, isso fez com que o estado tivesse esse crescimento que se destaca a nível nacional. Então, nós, Santa Catarina, tem um crescimento, né, historicamente, sempre acima da média nacional. Hoje, quando você conversa com amigos, com colegas, com representantes de federação de outros estados, eles colocam Santa Catarina como uma grande referência. Se Santa Catarina fosse, se o Brasil fosse como é Santa Catarina, o Brasil estaria muito mais evoluído. Então, realmente somos uma referência, temos um povo trabalhador com espírito comunitário, com espírito associativista. Tudo isso somado faz o estado ser esse estado tão diferenciado aqui a nível do Brasil. O presidente comentou, e o LEAD, a gente tem feito um calendário muito forte internacional com os LEADs Conference, né? Esse ano em várias capitais globais, Milão, Londres, Lisboa, Nova York. 2024 já começa com uma agenda intensa também, Hong Kong, Zurique, etc. E estivemos juntos, presentes no lançamento da Porto Belo América, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, para citar Porto Belo, para citar Intelbras, empresas catarinenses que estão
ainda mais intensamente conquistando o mundo. Queria lhe ouvir um pouco sobre como a Fiesc tem observado e tem contribuído para essa agenda global. Sempre foi um desafio, na medida que nós, brasileiros, por ter um mercado doméstico tão grande, sempre olhamos internacionalmente com menos apetite e talvez até por um certo complexo de inferioridade indevido, né? Será que estaríamos à altura de competir em classe mundial com mercados tão sofisticados ou tão exigentes? E cada vez mais a gente percebe, especialmente em Santa Catarina, como os nossos produtos são primeiro mundo em qualquer ambiente, né? Então, queria lhe ouvir um pouco sobre essa agenda internacional, quanto que isso é uma prioridade para os próximos anos, para o desenvolvimento do Estado. O Santa Catarina tem uma balança de comércio internacional importante, né? Vou citar, não fechamos ainda 2023, nós vamos para 2022, a nossa corrente de comércio internacional foi de 41 bilhões de dólares. Vou comparar, por exemplo, com o estado do Ceará, que comemorou que no ano passado tiveram 6 bilhões de dólares de corrente de comércio internacional. Então, se pode ter um comparativo do que é esse espírito de internacionalização de Santa Catarina. Muito por conta do espírito do empresário catarinense, muito por conta de uma política fiscal adequada, muito por conta dos excelentes portos que nós temos em Santa Catarina, aliás que é um diferencial do Estado, mas, embora nós estejamos com um déficit em termos de balança comercial, nós exportamos, ano passado, 12 bilhões de dólares e importamos 29 bilhões de dólares. Aí as pessoas vão dizer, mas isso então é ruim? Não é ruim. Essa corrente de comércio internacional, ela movimenta a economia de Santa Catarina. E é importante dizer o que nós importamos para Santa Catarina são produtos, equipamentos, bens para duráveis, né, para melhorar as nossas indústrias. E também somos um grande exportador para outros estados. Por exemplo, um dos principais produtos que nós importamos de Santa Catarina são pneus. Esses pneus não ficam no estado, mas entram por Santa Catarina por conta das empresas que aqui estão instaladas, da política fiscal adequada e da qualidade dos nossos portos. Um outro detalhe, Santa Catarina, ela fabrica, ou praticamente ela recebe 65% de todo o cobre brasileiro. Processa em Joinville, trifila esse cobre, derrete o cobre e já manda para as indústrias, por conta de termos um porto eficiente, que é o Porto de Itapuá. Então, como a margem é muito pequena, o just-in-time ele é fundamental. Então, são tudo características fundamentais que fazem que o nosso estado seja diferenciado de outros estados. Mas temos marcas importantes em outros países, né? A WEG é uma referência, a Tupi é uma referência. Acabei agora de vir lá do Oriente Médio, de Dubai. A marca Sadia lá é uma marca premium, né? Aliás, eu visitei a fábrica da BRF lá em Abu Dhabi, um exemplo de empresa, um exemplo de fábrica. A fábrica foi inaugurada em 2014, você visitando a indústria, não disse que ela não foi aberta ontem, de tanto cuidado que tem naquela indústria. Então, nós somos, sim, um estado de referência com essa visão de comércio internacional e, nesse aspecto, Delton, a Federação das Indústrias tem toda uma estrutura para dar suporte, principalmente às micro e pequenas empresas, né? As grandes empresas têm sua estrutura já montada e têm essa possibilidade de então, incrementar suas vendas ao comércio internacional. Algumas empresas catarinenses, algumas atuam a 100% da produção praticamente exportada, outras 80%, outras 20%, mas eu acho que assim, o empresário catarinense tem essa visão da importância de ter a corrente de comércio internacional. E a Fiesc está preparada para ajudar as empresas a se inserir no comércio internacional. Enquanto lhe ouvia, eu lembrei, sempre interessante citar, a nossa Eletroaço Autona, que fornece para a Agência Espacial Americana, fornece para a NASA. Isso. Então, um dos objetivos desse nosso programa é justamente levar ao conhecimento do grande público as iniciativas extraordinárias do nosso Estado. Presidente Mário, queria lhe ouvir sobre, olhando para o futuro, as bandeiras hoje mobilizadoras da Federação das Indústrias. Quais são as principais iniciativas, quais são as principais campanhas, quais são os principais movimentos da Fiesc no sentido de fortalecer, valorizar e contribuir para o desenvolvimento da nossa indústria? Nós temos várias frentes, Delton, né? Eu vou citar uma que é mais recente, nós criamos, isso surgiu com a pandemia. Aliás, a Fiesc, ela por nenhum dia fechou as suas portas durante a pandemia.
achamos importante ajudar a nossa indústria e defendíamos que era importante tratar da saúde, mas também manter a atividade econômica. E, nesse aspecto, nós propusemos todos os protocolos de segurança ao governo do Estado. Então, a nossa equipe trabalhou diretamente. E, durante a pandemia, né, os desafios que surgiram, entendemos que haveriam grandes oportunidades. Nós criamos na Federação das Indústrias uma academia de negócios. A academia de negócios são 1.700 metros dedicados a preparar os nossos empresários para os desafios do futuro. Então, nós temos, por exemplo, a questão da sucessão familiar. Santa Catarina tem essa característica de ter indústrias de base familiar. Então, a preparação da sucessão familiar é um ponto importante. Nós já estamos na 4ª turma. Estamos também preparando as indústrias com a questão da inovação, do design, do marketing, né? Então, por exemplo, fizemos MBAs de empresas do setor têxtil, do setor de móveis e madeira, do setor de alimentos, do setor metal mecânico. Então, é uma atividade que a Federação faz em prol do desenvolvimento empresarial catarinense. Então, isso é uma das questões. A outra questão é de um trabalho que foi feito pela Confederação Nacional da Indústria, que identificou, nós temos 908 mil trabalhadores na indústria, é o setor que mais emprega no Estado. A CNI, numa pesquisa em função da melhoria, da automatização das indústrias, identificou que nós precisamos, até 2025, preparar 800 mil trabalhadores. 600 mil em termos de requalificação e 200 mil em termos de qualificação, pessoas que serão inseridas ao mercado de trabalho na indústria. Então, isso é um trabalho importante que o Senai faz. Só esse ano nós tivemos 225 mil matrículas no Senai. Então, o complexo educacional do Estado da Federação de Santa Catarina, somando o Senai e SESI, são 260 mil matrículas. Então, temos um papel importante na formação educacional, na capacitação profissional. Estamos investindo muito em termos de educação, melhorando os nossos laboratórios do Senai, melhorando as nossas escolas do SESI, estamos criando o conceito de escolas de referência, temos uma metodologia própria, que é a STEAM, que é o acrônimo em inglês de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Inauguramos uma escola de referência em Itajaí no ano passado, aliás, esse ano, e vamos agora, em março, abril, já iniciando as aulas em fevereiro, uma grande escola de referência em Joinville do SESI para 5 mil alunos, uma escola de 24.500 metros quadrados, uma escola padrão, modelo, com essa metodologia, voltada, então, para uma nova maneira de ensinar os nossos alunos. Todas as nossas escolas são bilíngues, nós incentivamos a arte, a engenharia, a matemática, então é um modelo diferente de ensino. Então, esse é um trabalho importante que a Fiesc faz, através do SESI e do Senai, na capacitação das pessoas, na formação das pessoas, porque sem um Estado que quer se desenvolver e é desenvolvido, não pode se privar de ter pessoas com boa formação educacional e profissional. E esse papel estamos cumprindo, como também com o nosso Instituto IEL, estamos aí também conectando, né, as nossas indústrias com a modernidade, com a inovação, que é fundamental. Essa agenda de educação para o futuro. Fantástico, presidente. Queria, caminhando aí para encerrar o nosso conteúdo fantástico, eu tive a oportunidade agora no encontro do Conselho Global do LIDE, participa o Henrique Meirelles, ex-ministro, e também o Maílson da Nóbrega, né? E a gente comentava sobre Santa Catarina, aliás, conselho que aqui em Santa Catarina Estratégico, eu tenho a honra de ter o presidente Mário Aguiar também como nosso membro aí do Conselho Estratégico do LIDE. E Henrique Meirelles e Maílson da Nóbrega diziam sobre essa vocação potencial, essa oportunidade de Santa Catarina ser um grande protagonista nessa agenda de neoindustrialização, né? Caminhando-se para o nosso fechamento, presidente, com a sua visão de futuro, com esse eixo da educação que é tão irradiante na medida que leva esse olhar de educação para o universo do trabalho, para o universo produtivo, né, da economia real, o quanto que o Estado pode ser essa referência no país, eventualmente até internacional, dessa chamada neoindustrialização, desse posicionamento de uma indústria que gere mais valor, que seja uma indústria cada vez mais do conhecimento, do capital intelectual, da construção do design, né? A gente teve algumas reuniões que eu tive a oportunidade de lhe ouvir, o quanto o presidente Mário é apaixonado pela coisa do design, o quanto que o design na indústria
muda o jogo, né? Deixa de ser um fabricante para ser alguém que constrói realmente marcas, margem e impacto, né? Queria lhe ouvir um pouco sobre o tema neoindustrialização tão recente, eventualmente até tratado de uma maneira superficial, quase como se fosse uma palavra de ordem de campanha ou a palavra do momento, né? Mas o quanto tem de verdade nisso e de possibilidade para o nosso Estado? O termo neoindustrialização é um termo novo, né? Se falava muito em reindustrializar, porque a verdade é que o Brasil vem perdendo, a indústria brasileira vem perdendo participação na produção de riqueza. Por uma série de razões, né? No ambiente não é favorável para a indústria, através de custo excessivo, uma tributação pesada, uma legislação complexa, são essas razões que fazem com que haja essa desindustrialização do país. E se falava muito em reindustrializar, mas a palavra de ordem hoje é a neoindustrialização, é uma nova indústria, né? Isso começou a surgir, Delton, já com a pandemia, né? A pandemia demonstrou que tem que se mudar a atividade industrial e se partiu, então, para esse conceito de neoindustrialização, e ele coloca, por exemplo, a necessidade da transformação digital. Esse é um dos fundamentos, uma das missões da neoindustrialização brasileira. A outra questão é a melhoria da infraestrutura, é fundamental para o país ser competitivo, para termos uma indústria renovada, termos uma infraestrutura adequada. A questão dos produtos de defesa e aeroespacial, isso é um campo importante. Nós estamos trabalhando aqui no Senai, já fizemos até um lançamento de um nanosatélite, estamos trabalhando por uma constelação Catarina, que são mais 12 microsatélites, nanosatélites, que vão trazer informações para o Estado. Então, a questão da transformação digital é fundamental e essa infraestrutura é importante. Um outro tema importante que vai dar uma diferença na competitividade das empresas brasileiras e catarinenses é a questão da descarbonização. O mundo hoje está muito preocupado com as mudanças climáticas e nós aqui fomos muito afetados, né, Delton? Então, assim, a palavra de ordem hoje é descarbonização. Então, precisamos diminuir a emissão de gases de efeito estufa através de várias ações e, nesse aspecto, também a Federação das Indústrias está se preparando para que a nossa indústria tenha essa missão para se inserir nesse conceito de neoindustrialização. As empresas que não estiverem inseridas com esse conceito, elas, infelizmente, não terão muito sucesso no futuro muito próximo. Então, é importante esses conceitos serem difundidos no meio industrial e no meio empresarial como um todo, para que nós possamos aumentar e manter o crescimento da atividade econômica em Santa Catarina. Então, acho que é uma palavra nova, né, que está sendo colocada aí, mas ela tem fundamentações muito importantes para dar sustentabilidade ao nosso crescimento econômico brasileiro e catarinense. Palavra nova que veio para ficar. Que veio para ficar. Fantástico. Poxa, muito obrigado. Presidente Mário César de Aguiar, uma das principais lideranças do Brasil, da indústria brasileira e também como formulador, como pensador, como quadro desse país que a gente está desenhando, de um Brasil que realmente seja competitivo e que, de algum modo, Santa Catarina acaba sendo um pouco esse Brasil que dá certo e irradiando e ampliando, né, o seu alcance, a visão empreendedora, as boas práticas, né? Muito temos por aprender e melhorar, mas também, com certeza, muito com o que compartilhar com o Brasil inteiro para a gente ser um país, uma nação desenvolvida, menos desigual e com mais oportunidades para todos. E, com certeza, a indústria, especialmente esse eixo da educação, pode contribuir para transformar a vida das pessoas. Então, com muito orgulho, muita felicidade, presidente, obrigado por estar aqui conosco nessa edição especial que encerra o calendário 2023 do LEAD Talks, Liderança para o Futuro, uma programação do LEAD em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação e que tem por objetivo levar as boas práticas, os grandes pensadores, os grandes executores do futuro do país que dá certo. Nos vemos em 2024 com o LEAD Talks.